Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir, neste momento, Tânia Cristina dos Santos Boy, coordenadora dos cursos de artes e cênicas, Artes visuais. Artes visuais. Então, vamos começar de novo. Artes visuais, artes dança visuais. e teatro. Não, artes visuais. É que eu comecei ia falar teatro, daí lembrei que vocês pediram para colocar em ordem alfabética. Ordem alfabética. Artes visuais. Dança. E Aí, pronto. Isso. Ajudou. Muito obrigado, viu? Vamos lá? Atenção. Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir, neste momento, a nossa querida professora Tânia Cristina dos Santos Boy, coordenadora dos cursos de Artes Visuais, Dança e Teatro da Uniso. Seja bem-vinda, professora Tânia. E antes vou apresentar uma rápida visão do currículo da Tânia. Ela é professora e coordenadora dos 3 cursos, doutora em Artes Cênicas pela ECA, USP, mestrado em Educação pela Uniso, licenciada em Letras pela Uniso. No doutorado, a tese que ela desenvolveu era focada em leitura e escrita do teatro. No mestrado, a dissertação envolveu o teatro estudantil. Pertenceu ao grupo de teatro Catarses da Uniso e, ainda em sua formação, ela, dentre outros cursos, trabalhou com linguagem nos meios de comunicação, teatro e dança e atividades teatrais na escola. Isto, um relampejo apenas de tudo que a Tânia tem desenvolvido. É um prazer enorme ter você aqui conosco hoje, Tânia. É uma delícia você ter sido aluna e hoje uma das nossas chefinhas aqui dentro da instituição. E sinta-se muito à vontade, porque o espaço é seu, porque queremos ouvir a sua história. Então, é contar a sua história dentro das ações da sua formação, né? Desde a infância, não, a época do nascimento, os primeiros passos na sua formação, na entrada na escola e o desenvolvimento das ações até hoje. E, logicamente, todos nós já percebemos claramente, né, o seu envolvimento muito forte em teatro, arte, educação, a arte em geral, e tendo feito curso de letras, né? E continua envolvida nesse contexto, porém, você trilhou uma estrada muito mais voltada para o teatro e educação. Sim. Então, sinta-se à vontade para nós ouvirmos a sua história. Primeiro, eu agradeço o convite, que é uma honra, você sendo meu professor, né, e hoje estar aqui compartilhando essa história, porque agora eu já estou aposentada de 30 anos, né, de trabalho na rede pública como professora de português. 30 anos já. Já. Nossa. Então, lá já se vão tantos anos e você foi meu professor na universidade. E eu nem sabia que você estava aposentada. Aposentada. Estava aposentada já do Estado. Muito bom. Então, esse momento bem significativo, no momento em que eu me aposento, resgatar toda essa história. Então, eu acredito que é importante lembrar, desde o início, como o teatro sempre esteve envolvido em todos os momentos da minha vida, né? Se eu quiser recordar, desde o início do período escolar, sempre o meu envolvimento na educação foi com o teatro. E também na minha igreja, né, que foi um dos meus formadores no teatro, foi a igreja. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sim. Atualmente eu frequento a primeira, ali na Rua 15. E aí o meu percurso ele começa já desde a educação infantil. Então, você nasceu onde? Eu sou de Sorocaba, mesmo. Isso, nasci aqui. A minha família, eu sou a primeira geração nascida na cidade. Sim. A minha mãe é aqui de Araçoiaba, o meu pai de uma outra cidade do estado de São Paulo. Mas a minha família vem do Rio de Janeiro, porque a família de meu pai, Boy, é um sobrenome estranho, vem da Alemanha para o Rio de Janeiro e depois
como os meus avós queriam sair da casa dos pais e comprar terras próprias, as terras mais baratas eram em São Paulo. Sei. E aí é que a família vem para São Paulo. Mas aqui em São Paulo é uma família bem pequena. A maior parte está no Rio de Janeiro mesmo. Sei. E aí, desde pequena, eu sempre tive apoio, principalmente de minha mãe, para fazer teatro. Ela gostava muito, mas o pai dela não permitiu que ela fizesse. Ela, quando jovem, frequentou o SESI para fazer curso de teatro, mas o meu avô descobriu e proibiu, porque isso não era coisa de mulher, de moça de família. Naquela época, o teatro sofria muito preconceito, muito maior do que hoje, era coisa de prostituta. Sim. Então, eu tinha esse enfoque, então, para ele era absurdo. E ela guardou esse desejo para si. Mas depois, com os filhos, ela sempre apoiou de que nós fizéssemos arte, fizéssemos aquilo que desejássemos, e eu fui a que mais fez. Todos meus irmãos fizeram cursos, mas eu que fui a que sempre fiquei mesmo no teatro. Não consegui sair desse lugar maravilhoso e mágico que é o teatro. Eu me lembro, a minha primeira lembrança no teatro é com 5 anos, na educação infantil, numa peça de Natal, onde lá as madres, era um colégio de madres, e aí elas propõem aquela encenação natalina para mostrar para as famílias, para os pais, e é a minha primeira experiência e lembrança de ser o galo dos animais que estavam lá na manjedoura, né? Foi deliciosa a apresentação e é a mais antiga. E aí nos anos, eu tinha 5 anos, nos anos subsequentes, todos os anos, aí sim, dentro da igreja presbiteriana, a tradição de fazer teatro na igreja, principalmente na época de Natal. Então, nos finais de ano, montavam-se grupos para fazer espetáculo natalino, para apresentação para toda a comunidade. Então, levávamos meses fazendo para uma apresentação. Um trabalho de preparação, ensaio. E desde os 6 anos, eu nem sabia ler ainda. A minha primeira peça na igreja, eu tinha que decorar o texto e não sabia ler. E a minha irmã mais velha, que ficava falando o texto até eu decorar. Eu era um jasmim, uma florzinha. E aí, decorar o texto com a irmã falando e fomos para a encenação. E desde essa época, todos os anos na igreja nós fazíamos. Mas também ao longo do ano haviam outros momentos em que nós fazíamos para o Dia das Mães, para Páscoa, as datas principais, havia esses momentos de encenação. E eu sempre queria participar, queria estar lá. Até que um momento já durante assim, uns 12, 13 anos, nós tivemos na nossa igreja um grupo importante que era do Teatro de Fantoche. A igreja que eu frequentava na época, na Avenida São Paulo, a segunda igreja, fazia fundos com o Teatro de Fantoche. Né, bem fundo mesmo. Sim. Então, nós espiávamos por cima do muro o teatro e aquilo, claro, a curiosidade de criança nos interessava, porque a gente estava do lado de cá do muro fazendo teatro e no fundo, o muro da igreja, era o Teatro de Fantoche. E aí, num determinado momento, alguns atores que participavam no Teatro de Fantoche, que era tradicional, Sim. importante naquela época, começaram a frequentar a nossa comunidade. E aí eles foram nos dirigir no espetáculo exatamente de final de ano. E aí foram alguns anos em que nós tivemos a oportunidade na igreja de ter o grupo atores amadores do Teatro Sorocabano nos auxiliando, aprendendo algumas técnicas, algum conhecimento que eles passavam. Nós tínhamos uma diretora que era da própria igreja, mas tinha esse auxílio de pessoas do Teatro de Fantoche, que na época eu nem sabia a importância, né, a tradição do Teatro de Fantoche, o que foi a importância do Teatro de Fantoche para Sorocaba. E foram durante alguns espetáculos, até no final já o teatro já estava fechando, né, ele teve esse processo de ser fechado, e os últimos anos a igreja apresentou espetáculo no Teatro de Fantoche mesmo.
isso já nos anos 80 lá, foram os espetáculos de Natal, aí já utilizou o espaço do teatro, porque ele já estava em processo de fechar, já não tinha mais tanta movimentação, e houve essa possibilidade do espetáculo acontecer lá mesmo. Sim. E aí, para as crianças, para os jovens, adolescentes, uma experiência incrível, porque na igreja não tínhamos o espaço teatro da caixa preta, né, o palco italiano, perfeito, com camarins. Era construído, mas de forma provisória. Sim. Todo ano se construía de forma provisória e depois desmontava. E aí, quando teve essa oportunidade, imagina o deslumbramento de Sim. todas as crianças e jovens que ali estavam, de ter a oportunidade de pisar no palco mesmo. Então, foi uma época, assim, muito rica e de muita aprendizagem, né? E depois o teatro realmente fechou, né? Infelizmente, o que é uma tristeza. O Teatro Fantoche virou, todo o palco foi desmontado e a gente viu aquele palco ser desmontado, as cadeiras serem retiradas e virou uma oficina mecânica. Assim como o Teatro São Luís, que foi no passado, muito antes do Fantoche, em Sorocaba, também importante o Cine Teatro, que também virou oficina depois de fechado. Eu fico com esse sentimento, né, de que aquele espaço depois virou uma oficina mecânica, né? Mas, então, meu início foi sempre aí. Dentro da igreja, eu sempre estive ligado ao fazer teatral na igreja, principalmente as peças de encenação natalinas e Páscoa, que são datas importantes para a igreja. Mas depois de adolescente, eu senti a necessidade, o Teatro de Fantoche fechou, aquele grupo se dispersou, e eu senti necessidade de buscar mais conhecimento e formação. E aí eu fui encontrar um apoio de formação na Oficina Grande Otelo, que é uma entidade mantida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E lá nós tínhamos professores, o Ivaldo Carvalho e outros professores que vinham de São Paulo fazer oficinas, né? Então, tinha aquela oficina um tempo, às vezes era um professor de São Paulo, depois nós tivemos oportunidade de algumas pessoas de Sorocaba, mas era uns ciclos, né? As oficinas com determinado tempo de duração. E aí eu fiz alguns cursos, algumas oficinas lá, mas na escola eu sempre me ressenti do teatro quase não existir na minha vida acadêmica dentro dos muros da escola. Fora, eu tinha essa vivência do teatro, respirava e fazia teatro e gostava, amava, sabia que essa era uma arte importante, mas dentro do cotidiano escolar, desde o primeiro ano, as experiências no ensino fundamental foram poucas, raras, para dizer a verdade, né? Uma ou duas ou pequenas oportunidades. E eu me ressenti exatamente disso, de saber que a arte estava no teatro também, mas o ambiente escolar, o professor na época era educação artística, a professora dava sempre artes visuais, que na verdade também se resumia a desenho e pintura. As outras expressões dessa arte dificilmente aparecia. E teatro também não fazia parte do cotidiano, sendo que o ensino da arte deve ter as 4 linguagens, as artes visuais em todas as suas expressões, dança, música e teatro. Mas, ao longo do ensino fundamental, eu não tive oportunidade. E exatamente era essa reflexão que eu fazia como aluna. Eu faço teatro fora da escola, gosto, achava que fazia bem, e na escola eu não tinha oportunidade de mostrar esse lado, não tinha a exploração desse lado, dessa veia da arte, né? Então, eu achava bem triste. E me preocupava com isso, achava injusto a escola não trabalhar com essa questão. Depois, no ensino médio, eu estudei no SESI. No SESI, né? Ali em frente, na época era o SESI número 23, que ficava em frente ao ginásio de esporte. Hoje ele já não funciona mais ali, né? Mas fiz todo o primeiro até o final, né? 8ª série na época, final do ensino fundamental ali. Depois, no ensino médio, eu estudei na OSE, e aí eu tive uma professora de português que, em literatura, criou algumas pequenas e poucas oportunidades de apresentar algum trabalho. Professora Dorami.
Dorami. E ela criou algumas pequenas oportunidades onde nós podíamos encenar Sim. em literatura alguma coisa. E aí eu já fiquei um pouco mais feliz, pelo menos, né? Sim. Na aula de arte não tinha teatro. Novamente, a arte estava restrito às artes visuais, Sim. né? Isso nos anos 80. E depois eu continuei, então, em paralelo a isso, buscando formação na oficina cultural, em cursos que eram oferecidos. E aí eu chego à universidade, né? Então, a hora de escolher o que fazer. E eu prestei vestibular para Direito. Ah, é? Sim, Direito passei em Direito na faculdade, né, na FAD. E também, mas eu sabia que não era muito o meu desejo, né? Era mais por empolgação dos amigos, todo mundo achava bonito fazer Direito, e eu fui lá prestar também. E aí pensei, né, não é muito a minha praia não Direito. Prestei vestibular, fiquei esperando o resultado. Enquanto isso, eu resolvi me inscrever na FAD, na FAD, né? Na FAD não, na FAF. Na FAD eu já tinha feito. Na FAF e fazer letras, que era o mais se aproximava, história ou letras. Eu decidi letras na fila de inscrição. Verdade. Eu fui para lá pensando, eu posso fazer filosofia, história ou letras. Os três eu gosto, eu vou bem, me interessa. E na fila eu falei, não, é letras. Eu acho que tem mais a minha cara. E aí eu fiz a inscrição e quando saiu o resultado da FAD, eu passei em Direito, mas eu falei, não é. E até hoje eu sou grata. E a FAD era dificílimo de entrar. Era entrar. difícil e todo mundo veio me dar parabéns porque eu tinha passado. E eu falei, não é isso. Me acharam louca. E aí eu fui para a FAF fazer letras, Sim. né? Mas naquele momento eu não tinha clareza de que eu poderia ser professora. Eu sabia que o curso era licenciatura e formaria, mas eu achava que eu podia ser uma secretária, algo da área de administração, né? Eu gostava de escrever e eu tinha a intenção de fazer jornalismo. Mas não tinha na época, Sorocaba não tinha essa opção. Então eu achei que o que mais se aproximava era letras. Então optei por ficar ali e fazer o curso de letras decidido na fila, já na reta final mesmo. E aí fui, né? Mas sem a intenção de ser professora. Eu não tinha essa convicção de que eu seria professora. Mas começando o curso, né? Aí logo apareceu um professor na sala chamado Roberto Samuel, que fez o convite para um grupo de teatro, né? Que ia começar na universidade, um grupo que contaria com alunos, também professores e funcionários. E eu logo levantei a mão e falei que gostaria de participar. Os encontros eram aos sábados à tarde. Então, eu logo fui e comecei a participar desde o primeiro encontro. E permaneci no Catarses por 3 anos, né? Com o professor Roberto Samuel. E aí nós começamos, nesse grupo, a começar a aprender a linguagem teatral dentro de um contexto acadêmico, né, educacional. Porque, na verdade, o fazer teatral que eu tinha vivenciado não era na educação. Na educação eu vivenciara pouquíssimas chances, pouquíssima experiência, era sempre fora. E aí foi no Catarse mesmo que eu tive essa oportunidade de começar a viver o que é o teatro dentro do ambiente escolar, com todo o cotidiano escolar e com as preocupações também acadêmicas, né? E aí, naquela década, né, de final dos anos 80, é que nós começamos esse caminho, a trajetória do fazer teatral. E aí é que eu descubro a importância de ter uma formação, de buscar uma formação mais específica. Durante os 3 anos que eu pude acompanhá-lo no Catarses, foi um tempo de aprendizagem, de passando por todas as instâncias. Primeiro na atuação mesmo, depois na parte técnica, né, com a sonoplastia, a iluminação, esse cuidado com a parte técnica. E depois, no último ano, eu tive a chance, você me convidou para fazer assistência de direção, os saltimbancos, né? E nós pudemos vivenciar ali mais esse processo que eu acho que foi aí esse apaixonar pelo que o teatro pode fazer dentro do ambiente escolar. Você apresentou
Quais as 3 peças participou? Do- Lembra? com- Foi o Saltimbancos. Quais foram as outras 2 anteriores? O Anjinho, O Anjo Calminho. o Anjo Calminho, Uhum. o Anjo Calminho, o Saltimbancos. Meu Deus, será que... Elogio do Amor? Elogio do Amor, Muito bem. sim, como atriz, né? Isso, o Anjo exatamente. Calminho na parte técnica e o Saltimbancos na assistência da direção. O Elogio do Amor, que foi uma montagem antes, e antes disso a loteria, Isso. não é isso? Como atriz, participando e aprendendo o fazer teatral dentro do fazer com técnicas, com um acabamento, um período de extrema aprendizagem que eu trago até hoje, né? Muito bom. Então, vamos dar uma pequena pausa e depois você vai contar um pouco mais dessa experiência no Grupo Catarsis. Tá bom. Tá bom? Né? Até já. Até, pai.